Olá a todos, eu sou a Ana dos Sonhos de uma Leitora e hoje venho-vos trazer a minha opinião sobre o livro O Roxinol. Este livro é de Christine Hanna, é uma edição da Bertrand Editora e este livro é passado durante a Segunda Guerra Mundial e conta a história de duas irmãs, a Vianne e a Isabelle. E elas, apesar de serem irmãs, são muito diferentes. A Vianne é casada, tem uma filha pequenina e tem aquela responsabilidade para com a família. É uma pessoa bem mais sensata do que a Isabelle, é uma pessoa com a cabeça no sítio e que tem esperança que aqueles princípios de guerra de facto não se realizem e que de facto não haja problema nenhum. A Isabelle, por outro lado, é muito tempestuosa, é uma pessoa que procura muito afeto e é uma pessoa muito aventureira. E quando ouve falar em guerra, ela diz logo, não, eu tenho que ir ajudar, nem que eu faça isto ou aquilo, eu hei de fazer qualquer coisa, eu tenho que participar, eu tenho que ajudar. E neste livro nós acompanhamos desde o antes da guerra, portanto, mesmo a guerra a começar, e toda a evolução da guerra até ela terminar. Este livro é um livro cru, é um livro doloroso de ler, ou pelo menos para mim foi. É um livro muito real e muito descritivo do que é que foi a guerra. Então nós temos estas duas mulheres diferentes, uma que se acaba por envolver na guerra e a outra que faz de tudo para proteger a filha, não é? Quando ela fica sozinha em casa, quando o marido é levado para combater, e vemos todas as dificuldades porque elas passam, seja coisas tão simples como a fome, a coisas como a tortura, as ameaças, o medo, e vemos-las a serem obrigadas a envolver-se cada vez mais para protegerem a própria vida e para protegerem quem amam. Vemos aqui tanta gente a ser maltratada, vemos as questões com os judeus, vemos coisas horríveis a acontecer, e a autora consegue aqui dar uma perspectiva muito interessante porque a autora consegue dar as perspectivas todas de quem é capaz de ficar metido na vida deles a tentar proteger a sua própria vida, de quem é capaz de dar a vida pelos outros, dos alemães que são maus e horríveis e ao mesmo tempo os alemães que estão ali como qualquer outro soldado, que foram obrigados a vir para ali e que não queriam nada daquilo. A autora consegue aqui uma união de histórias, um conjunto de histórias totais que formam esta história grande e consegue fazê-lo com um desenvolvimento muito interessante e com muito ritmo. Este livro é um calhamaço, tem 500 e poucas páginas, é um livro muito doloroso, pelo menos para mim foi. E toda a gente me dizia que eu ia chorar baba e ranho neste livro e eu andava sempre a adiar de não vou pegar neste livro, não tenho coragem. E então aproveitei este mês que havia uma leitura conjunta para ler este livro. Eu vou deixar na caixa de descrição as informações dos canais que geraram esta leitura conjunta, que foi a Dora Silva, do Livros da Lareira com Chá, e foi também o canal do José. Eu vou deixar os vídeos lá em baixo na descrição, para o caso de vocês quererem espreitar. E foi uma ótima oportunidade porque eu juntei-me a eles e disse, não, é agora, eu ando sempre a adiar, é agora é que tu vais pegar nele. E é muito interessante porque éramos várias pessoas a ler ao mesmo tempo e ver como é que umas pessoas reagiram, como é que outras reagiram, pessoas que estabeleceram muita ligação emocional com este livro, pessoas que não estabeleceram tanta ligação, pessoas que sentiram que o livro foi 5 estrelas e pessoas que sentiram que o livro não chegou a esse ponto. É muito interessante ver esta partilha e este conhecimento de pessoas diferentes e foi uma leitura muito interessante por causa disso. E este livro, como eu já disse, toda a gente dizia que eu ia chorar a berranho, eu não chorei, mas foi um livro que me partiu o coração em diversas ocasiões. Foi um livro que eu comecei a ler e ele começou a apertar o coração e a meio do livro eu sentia que era sempre a partir-me o coração, e quando cheguei ao final eu sentia que tinha o coração em pedaços, que nem força para chorar tinha, porque é um livro que nos faz refletir muito sobre a humanidade e aquilo que a humanidade é capaz de fazer a si própria. A questão das pessoas serem capazes de fazer isso a outras pessoas. É um livro que é lindíssimo, muito bem escrito, extremamente bem trabalhado, com montes de factos e de referências e aqueles pormenorzinhos do dia-a-dia. A autora acompanha aqueles pormenorzinhos que para nós podem parecer insignificantes e que para aquelas pessoas naquela altura não tinham como sobreviver e aquelas coisas tão simples eram impossíveis de fazer. E é um livro que está tão bem conseguido por causa desses pormenores, e quando a gente pensa que não pode ficar pior, as coisas pioram. É um livro que está muito bem trabalhado, muito bem conseguido. Foi a primeira vez que eu li esta autora e gostei mesmo muito da escrita. A escrita é muito fluida, o livro lê-se muito bem, apesar de ser assim grande. Mas para mim foi um livro que ao mesmo tempo me custou a ler por causa do tema, porque foi um livro que me foi mesmo partindo o coração e que me deixou
abalada de todo. É um livro que eu já sabia que ia mexer comigo e que mexeu de facto num nível um bocadinho diferente do que eu achei que iria mexer. É um livro que eu recomendo muito se nunca leram livros da Segunda Guerra Mundial ou assim, se querem ler uma leitura boa, esta é uma boa leitura, é um livro muito bom, é um livro muito bem escrito, muito bem conseguido, que toca um bocadinho em todos os temas, mas que se foca na existência humana, de viver, sobreviver, de tentar ultrapassar este episódio da guerra, este episódio horrível. É um livro que nos vai partir o coração e eu deixo esse aviso. Eu recomendo muito que leiam este livro, mas ele vai-vos partir o coração de uma forma ou de outra. De uma maneira ou de outra, acho que é quase impossível ficar indiferente a esta realidade e saber que isto é real e que isto de facto aconteceu. Mas é um livro que eu gostei muito, que recomendo muito. Hesitei um bocadinho, mas eu vou-lhe dar as 5 estrelas porque eu sinto que está muito bem conseguido, muito bem escrito. A autora deve ter sofrido muito também a pôr as personagens nestas situações. Eu, pelo menos, pensei muito nisso e a conseguir-nos pôr também a nós, quase no papel das personagens, e a refletir isso com elas sobre o que é que faríamos nessa situação. Eu vou-lhe dar então as 5 estrelas. Acho que está um livro espetacular. Recomendo muito que, se nunca leram, leiam, mas leiam com este aviso que vos vai partir o coração. E é isso, pessoal, esta é a minha opinião então do Rochinol da Christine Hanna. Digam-me em baixo se já leram, se gostaram, se não leram. Vai sair um filme, não sei quando, foi adiado por causa da pandemia, mas já tem 2 atrizes escaladas aqui para os papéis, que são as irmãs Fanning. Não sei quando é que o filme vai sair, mas estou muito curiosa para ver, embora acho que também me vai partir o coração a ver o filme. Digam-me em baixo se estão curiosos para ver o filme, se já leram o livro, se gostaram. Não se esqueçam de partilhar este vídeo com os vossos amigos que estão à procura de uma ótima leitura sobre a Segunda Guerra Mundial. E não se esqueçam, se quiserem comprar este livro, que eu tenho links de afiliados na descrição, para vocês não têm qualquer custo adicional, mas a mim ajuda-me aqui a crescer o projeto. E não se esqueçam de deixar o vosso gosto, e se acabaram de chegar aqui, não se esqueçam de subscrever, porque é muito, muito, muito importante para saberem mais aqui das minhas leituras e para estarem sempre aqui a par das minhas opiniões. E então eu vejo no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!